y personas con capacitación si tuvieran que irse a países desarrollados para poder encontrar su futuro. Yo diría, aparte de traer ese centro de datos en Curazao y dentro de la región, creo que el valor agregado es que nuestra gente ya no tiene que ir a otros países desarrollados. Tenemos aquí dentro de la región una infraestructura de cómputo que sea, como que dicen, world class. ¿Cuáles son los principales valores que cree que tiene que llevar adelante y defender un empresario? Para mí, yo creo que una empresa nunca es perfecta, pero creo que la perfección se logra a base de poder discutir temas, de poder ver varios tipos y puntos de vista y llegar a conclusiones y llegar a productos y servicios quizás ni usted y yo podíamos inventar solos, pero llegando a la mesa y discutirlo, llegamos a ciertas soluciones que quizás nosotros no podíamos pensar individualmente. O sea que la parte de pensar en equipo para nosotros es sumamente clave. Gostaria de saber qual é o significado da GCSM. Global Council Sales and Marketing é uma entidade que foi uma iniciativa e uma criação do Agostinho Turbian. Eu estou com ele desde o começo desse processo, em que a gente procurou criar uma entidade sem fins lucrativos que viesse fazer um tipo de discussão empresarial, de negócios, mas olhando principalmente no foco de vendas e marketing, que é uma coisa mais abrangente, qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de categoria cai nesse processo. O senhor tem uma vasta trajetória em tecnologia. Qual é a relação entre GCSM e a tecnologia? O que é interessante falar, eu realmente tive uma experiência e participei em grandes processos de tecnologia, o que é interessante é que hoje em dia a tecnologia está no dia a dia de qualquer pessoa. Mesmo que ela não perceba no seu dia a dia, tudo quase que você faz hoje está envolvido em tecnologia. Os últimos 30 anos, você teve avanços absurdos na tecnologia, a ponto de um computador ser uma coisa corrente na voz de qualquer um. Quando se olhava no passado, o computador era um grande ser estranho. Telecomunicações, ninguém vive mais sem um celular e não faz muito tempo que a gente tinha dificuldade de falar em telefones fixos. Então, a tecnologia hoje em dia, o que a gente vê de grande diferencial é cada vez mais ela servir aos homens sem ter uma necessidade de você realmente conhecer o que está dentro. Quando e como é que o senhor começou a sua empresa? Agora, a Integra, que é a minha empresa atual, a gente começou há 5 anos atrás. Por 2 motivos. Um dos motivos é que é muito gostoso tecnologia, é muito gostoso você estar em tudo isso, mas era importante ver um outro lado, como eu estava explicando, que a tecnologia se enquadre no desenvolvimento de negócios. Segundo, a gente também teve uma percepção de que cada dia as pessoas vivem mais hoje. Você vê pessoas com altíssimas qualificações saindo das empresas ainda jovens, quase com outra carreira pela frente, tá? E que do dia para a noite, quando você deixa de uma grande empresa, você pode estar realizado financeiramente, mas você tem muito a dar ainda, trabalhar e a produzir para a sociedade. Na última edição da revista Winner, o senhor escreveu um artigo sobre as diferenças entre a inovação e a invenção. Quais são? Inovação não é meramente uma ideia e uma ação, como se falava muito isso. Hoje você tem que ver a sua ideia, a ação e qual o resultado que ela vai trazer para a sociedade, trazer para a empresa, trazer para o negócio. Quando você fala na invenção, é alguma coisa que talvez não exista, mas às vezes ela pode até existir, mas se ela não existe na sua empresa, ela é uma inovação. Tá? Se você muda algum processo na sua empresa para criar mais valor, para desenvolver melhor a sua empresa ou seu negócio, não deixa de ser uma inovação, ainda que ela exista e não tenha sido uma invenção. Quais são os desafios principais que os empresários têm na América Latina? A América Latina ainda não conseguiu se achar como uma única comunidade. Mesmo não tendo grandes diferenças étnicas como na Europa, que tentou se montar como uma grande comunidade e está sofrendo com isso pelo lado étnico, a América Latina, com a origem hispânica e portuguesa, ainda não conseguiu se encontrar como um ambiente único.
Então, os relacionamentos não são tão produtivos como deveria ser e de confiança entre os diversos países. Você vê um exemplo, o Mercosul, que foi uma tentativa inicial que depois deveria ter se expandido, e nunca achou direto o rumo dele, né? E os países acabam fazendo todo negócios isolados. É um pouco falar em teoria de conspiração, tudo, mas isso pode ser que seja uma forma até influenciada pelos maiores para que não exista um poder mais forte aqui na Latinoamérica. E isso é questão cultural, isso é uma questão de tempo. As vendas são possivelmente o setor mais importante da empresa. O que se precisa fazer para vender mais? É uma pergunta muito difícil de ter uma resposta única, né? Porque vendas não só é a atividade principal de qualquer tipo de empresa que você falou, como é o desenvolvimento e a vida dela para o seu futuro. Então, se você não é hoje, não tem uma estrutura inovadora, tanto nos seus processos como nos seus produtos, a sua chance de se sobreviver por muito tempo cada dia é menor. A globalização faz com que todo mundo tenha acesso a tudo muito rápido, que tudo esteja disponível a todos. Então, as empresas hoje em dia, muitas grandes empresas viveram, cresceram e se estabilizaram quase sem precisar muito esforço de venda, serão compradas, elas eram únicas, elas tinham presenças fortes, elas tinham estruturas de lobby ou de envolvimento comercial forte e elas viviam muito bem. O que aconteceu nos últimos anos, vê-se grandes empresas que se desapareceram porque deixaram passar o tempo, né? Então, as vendas são realmente um ponto onde a inovação tem que estar todo dia sendo olhada. Até para que isso seja um grande estímulo e um desafio para o pessoal de produção criar novos produtos e serviços para o mercado. O senhor acha que existem oportunidades de negócio entre Brasil e Argentina? Deveríamos ter muito mais negócios entre Argentina e Brasil. Temos complementariedade, temos similaridades, temos uma coisa muito importante, produção de alimentos, áreas importantes para a produção de alimentos nos dois países, mas não tem uma visão política coerente. Nos próximos 2 anos, o Brasil tem 2 eventos muito importantes: o Mundial 2014 e as Olimpíadas 2016. Quais são os desafios para o Brasil desses 2 eventos? A ênfase teria que ser dada ao legado que isso que deveria gerar. E o legado é o quê? É infraestrutura. Obviamente, criar meio, mobilidade, algumas coisas, que é um esforço até que o governo tenta fazer, mas você vê que vai sair tudo meio pela metade. E, principalmente, educação. Trazer eventos desses sem ajudar a nossa população a entender melhor e receber melhor o turista, mostrar uma diferença em relação a isso num país tão vasto e tão bonito do ponto de vista do turismo, é uma pena. É muito dinheiro que não está aplicado com o retorno que devia ter. Acha que essa foi a principal razão pelos indignados no país? Você gastar milhões, centenas de milhões em fazer estádios, sabendo que a experiência que existe fora do Brasil foi que grandes estádios feitos viraram grandes elefantes brancos, né? E você deixar um processo pouco transparente nessas construções, deixando rastros de desvio de dinheiro, tudo isso, e não priorizando os serviços, né? O que nós vamos ter? Um elefante branco e vamos deixar de gastar um dinheiro que podia ter outro tipo de legado para o país. Quais são os principais valores que o Prêmio Lampa incentiva? Nós temos alguns valores pétreos, né, que são ética, tá? Sustentabilidade e um interesse social grande. Isso sempre vai ser condições importantes no julgamento. Obviamente, nós não vamos deixar de lado resultados, porque não adianta você também fazer tudo isso muito bonito e não ter resultado, né? Mas o Prêmio Lampa vai cada vez mais se aprimorar a que esses valores sejam as suas condições primordiais, porque é onde a gente acredita que tem futuro. O que pensa na ética e a transparência na América Latina? Eu acho que o grande problema que a gente tem hoje no Brasil e talvez na América Latina como um todo é que você entrou num processo de impunidade muito grande. E quando você vai para a impunidade, você deixa as coisas irem além do onde você pode enxergar, né? Se você vê grandes escândalos que possam ter na França, nos Estados Unidos, obviamente tem coisas absurdas
que foram feitas, tudo isso, mas quando você pega alguém, ou se as pessoas temem uma represália. O Brasil, eu vou falar mais do Brasil do que outros países, mas acho que são semelhantes, você chegou num nível em que parece que nada vai acontecer. Quais são as suas reflexões do final do evento da entrega dos prêmios Lampa? Nós gostamos muito do evento, acho que foi um sucesso, né? Nós tivemos a oportunidade de mostrar algumas coisas importantes aqui na ilha. A ilha também foi uma surpresa para nós em muitos aspectos, né? Desde a hospitalidade, ou às vezes até a consciência do povo na importância de como tratar o estrangeiro, como tratar o turista, que me surpreendeu bastante, né? Eu acho que você tem um lugar muito bonito aqui, com grande potencial de desenvolvimento. Tem algumas coisas que são muito pouco conhecidas no Brasil e em outros países. Acho que Curaçao, pouca gente sabe até onde é, né? As pessoas que sabem onde é ainda associam como um paraíso fiscal, que ele não é mais. Não é uma colônia, ainda é um ser estranho, né? Ele não é um país completamente independente, mas ele tem regras bastante fortes. Agora, ele traz oportunidades imensas de negócio. Ele tem uma boa relação jurídica, uma boa estabilidade jurídica, porque está subordinado a uma lei, uma constituição antiga da Holanda. Ele tem acesso à comunidade europeia por caminhos muito mais fáceis. Ele está fora de zonas hoje discutíveis em relação a organismos internacionais, tanto financeiros como de lavagem de dinheiro, como de financiamento a terrorismo. Então ele traz grandes vantagens. Ele é uma ilha que tem que trazer e atrair negócios, então ele oferece uma baixa tributação. Acho que é a hora que a gente conseguir, e eles mesmos conseguirem fazer um trabalho de mostrar-se melhor para isso, tendo uma oportunidade de ter gente qualificada aqui por formação na Europa, aqui tem uma grande chance de sucesso para o negócio. E para nós, do Brasil e da América Latina. O que significa os prêmios Lampa para o senhor? Uma realização interessante para nós, um desafio que nós, quando fizemos a ideia de fazê-lo aqui, nós refletimos muito nisso, mas o espírito empreendedor e otimista do Agostinho ajudou muito que a gente tomasse a decisão, vamos em frente e vai acontecer. Então a gente vê o sucesso que foi o evento, a realização de um negócio nesse lugar e toda a repercussão que isso causou, o próprio governo, as relações que a gente desenvolveu aqui com os ministros, é muito gratificante e a gente fica muito feliz.